Marcos capítulo de número 4. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 35. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Sexta-feira nós estivemos ali no lar. Eu acabei lendo esta palavra. E aí, Deus impulsionou o nosso coração para estar trazendo esta palavra na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Que diz assim, a epígrafe de Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando, mestre, vamos morrer, o Senhor não te importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este? Uns aos outros, quem é este homem? Até o vento, o mar, o obedece. Amém? Glória a Deus. Glorifica e exalta Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, fale e não te cales. Pai, a palavra é tua. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai querido, no poder da sua palavra. Espírito Santo, Deus da glória, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, glória a Deus. A coisa importante que nós temos que entender nas nossas vidas, nós que seguimos Jesus, é que Deus é bom. Deus sempre é bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver a bondade de Deus, não conseguimos ver a bondade de Deus na circunstância da nossa vida. Mesmo assim, nós temos que entender isso, que Deus é bom o tempo todo. Há uma ilustração que havia um súdito, que ele dizia, e ele ficava dizendo sempre, para o rei, Deus é bom. Deus é bom. E um dia, esse súdito saiu com o rei para caça. E quando ele saiu para caça, um animal feroz foi e arrancou o dedo do rei. Ele perdeu o dedo. E quando ele perdeu o dedo, o rei, o súdito ainda lhe disse, Deus é bom. E aí, o rei ficou furioso com essa fala dele, e o rei mandou prender esse súdito. Falou, prende ele. Está falando que Deus é bom? É? E aí o rei saiu para outra caça. E quando ele saiu para outra caça, de novo, ele foi capturado pelos canibais, por uma tribo indígena que era canibais, que eles comiam ser humano. Só que quando eles olharam o rei e viram que estava faltando um dedo, eles dispensaram. Ele falou que não prestava porque o rei estava com defeito. E os canibais não quis comer esse rei. O cacique disse não. Percebeu que ele era imperfeito e não quis comer ele. Aí ele voltou. E ele voltou e foi na cela onde ele mandou prender o súdito. E ele disse assim, verdadeiramente Deus é bom. Por que eu mandei prender você, né? Aí ele disse, aí o súdito falou assim, Deus é bom mesmo, porque se o Senhor não tivesse me prendido, quem seria capturado era eu. Você entendeu? Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é bom o tempo todo.
Só que as tempestades da nossa vida não anula a bondade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Não há arco-íris sem tempestade, nem dor, nem o dom das lágrimas se não houver dor. E também nós só enxergamos os brilhos das estrelas quando a noite é escura. Nós só vamos enxergar assim. E eu quero te dizer uma coisa, que é das profundezas da nossa angústia que erguemos para as maiores conquistas. Você entendeu isso? É das profundezas das suas maiores angústias que nós vamos se levantar para as grandes conquistas. Quem crê nisso aqui? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, nesse contexto, irmão, ele passa a tarde, o dia todo ensinando os seus discípulos. Nós vamos ver que ele vai falar sobre a parábola do semeador. Ele passa ensinando a noite toda, e no final da tarde Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos e vai dizer para os seus discípulos: vamos passar, entrem no barco e vamos passar para outra margem. Vamos passar para o outro lado, para a região de Gadara. Enquanto eles atravessavam o mar, o Jesus cansado dormiu na polpa do barco. E aí de repente eles foram açoitados com uma grande tempestade. A tempestade quase encheu o barco, estava entrando, e eles viram aquela situação. E aí a Bíblia diz que eles vão despertar Jesus. E quando eles despertam Jesus, Jesus repreende o vento, Jesus vai repreender, vai aquietar o mar, e a Bíblia vai dizer que vai ter uma grande calmaria. Jesus e os discípulos, ao ver aquilo, eles ficaram maravilhados com aquele milagre. Glória a Deus, aleluia. Eles ficaram maravilhados com aquela situação. O livro de Marcos, ele sempre vai nos apontar Jesus como servo, Jesus em ação, porque os romanos, eles gostavam de ação. Então Marcos, ele vai escrever justamente para essa igreja, para o povo que estava acostumado com as guerras e com a ação. Então nós vamos ver que os discípulos, eles presenciaram Jesus em várias situações. Eles viram vários milagres, eles enxergaram com próprios olhos Jesus fazendo coisas extraordinárias. E nós vamos ver que dentro desta narrativa bíblica, quando vem a tempestade, algumas perguntas surgem no meio dessa tempestade. Aleluia. Algumas perguntas, vai surgir 3 perguntas. Nós vamos ver aqui nesse texto. É uma pergunta dos discípulos para Jesus, é uma pergunta de Jesus para os discípulos, e depois a outra pergunta dos discípulos no final, que nós vamos ver eles fazendo. A primeira pergunta é: mestre, não te importa que pereçamos? No meio daquela tempestade, no meio daquele vento, eles vão despertar Jesus, que está na polpa dormindo, e eles vão dizer: mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Essa pergunta nasce da onde? Essa pergunta, ela nasce do ventre da mais grande crise dos apóstolos. Essa pergunta, os discípulos estavam vendo o quê? Eles estavam à beira da morte. Eles estão olhando e vendo que eles estão perto de morrer. E aí que surge essa pergunta. O mar está bravo, o mar está revolto, está tentando tragar os discípulos. E aí nós vamos ver que eles gritam. Eles vão até Jesus e eles vão gritar desesperado e dizer: Jesus, não te importa que perecemos? E o que acontece, pastor, aqui? Acontece que o grito é a evidência do medo gerado pela tempestade. Este grito, ele é a evidência do medo gerado pela tempestade. A tempestade, ela provoca medo em nós, sim ou não? A tempestade, quando chega, ela provoca medo. Por quê? Porque ela é maior do que nós, ela é maior do que a gente. Aleluia. Só que nós vamos ver aqui, irmãos, que Mateus, ele fala: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Lucas, ele diz: mestre, mestre, vamos morrer. Essa palavra expressa o quê? Mais uma crítica do que um pedido para o milagre.
Parece que eles estão criticando Jesus, mais do que um pedido para que Jesus salve ele. Eles estão dizendo: mestre, o Senhor não se importa, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Às vezes, irmãos, isso acontece conosco. Às vezes, no meio de uma tempestade, às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar na providência de Deus. Às vezes é mais fácil a gente reclamar e ficar murmurando e dizer: Deus, o Senhor não te importa, o Senhor não está vendo, do que descansar no Senhor. Às vezes eu e você agimos assim. Hoje eu falei aqui na manhã, irmãos, deixa eu dizer para você, fé é diferente de crença, porque crer, a Bíblia diz que até os demônios crê, mas eles tremem, e a gente muitas vezes diz que crê e nem treme. Aí eu fiz uma ilustração, que teve um rapaz que ele foi atravessar de um lado para o outro, e tinha só, num prédio, tinha 2 prédios, ele tinha que atravessar de um prédio para o outro, e tinha só uma madeira, que ele iria atravessar por essa madeira bem fina, e ele atravessou andando, e os repórteres ficaram tudo ali, olhando ele atravessando, andando, né? E dizendo: nossa, ele vai cair, ele não vai cair. Quando ele conseguiu vencer e chegar do outro lado, os repórteres disseram: olha, que bênção, ele venceu, conseguiu atravessar nesse meio fio, nesse pedaço de madeira fino. Aí ele falou assim: só que agora eu vou voltar com um carrinho de mão, com a carriola, eu vou voltar para lá. Aí, vocês creem que eu vou voltar? Crê? Perguntou para o repórter: você crê que eu vou voltar? Ele falou: creio, você já veio andando, eu também creio que você pode ir com o carrinho. Aí ele falou: só que agora eu vou voltar com você dentro. E aí? Aí ele falou: não. Você vê a diferença de crer e fé? Tem muita gente que crê em Jesus, mas não confia em entrar no carrinho e deixar ele te guiar. Será que você crê em Cristo? Será que você tem fé em Jesus? Porque crer é fácil, falar que tem fé é fácil, mas você pode entrar no carrinho e deixar ele te guiar. E muitas vezes a gente critica Deus. Esse grito, sabe o que é, irmãos? Ele tem até evidência de uma pouca fé. Ele tem uma evidência de fé, porque se os discípulos não acreditassem em Cristo, eles nem iriam clamar a Ele, eles nem iriam até Ele. Tem um pouquinho de fé, né? Aqui, eles não teriam chamado mestre. Quantas vezes na nossa hora também nós voltamos a Deus, para Deus, e com forte clamor para Ele, e falamos: Jesus, o Senhor não te importa. Quando as coisas fogem do nosso controle, quando a gente não tem mais o domínio, a gente também grita assim. Você não grita assim? Deus, aleluia, no momento da angústia, mas você grita até para reclamar, mas tem até um pouquinho de fé, aleluia, para Ele. Por quê? Porque para Deus não há causa perdida. Para Deus nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Esse grito é uma fé, é uma evidência de fé, mas é uma evidência de fé deficiente, porque tem muita gente que tem fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não entregariam ao pânico, eles não ficariam desesperados. Eles sabiam: nós estamos nessa tempestade, mas Jesus está do nosso lado. Nós estamos nessa peleja, mas Jesus está aqui. Diga para o irmão, só cutuca ele assim para ele acordar. Diga para ele: o silêncio de Jesus não quer dizer que Ele está ausente. Aleluia. O silêncio de Jesus não quer dizer que Ele está ausente, porque nós estamos numa tempestade, Jesus está dormindo, Jesus está em silêncio, e a gente acaba entrando em desespero. Deus te trouxe aqui para dizer para você: não precisa se desesperar. Você tem fé em mim? Você crê em Cristo? Então não precisa. A sua fé está falhando. Você está tendo uma fé deficiente. Por quê? Porque você está em pânico, você está desesperado, e Deus te trouxe aqui para dizer para você: ei, eu estou do teu lado,
o meu silêncio não é que eu estou ausente, não é que eu não faço questão, é que eu quero te ensinar no meio dessa tempestade. Quem crê isso? Glória, aleluia, glória a Deus. Mesmo Jesus dormindo, Jesus sabia que tinha uma tempestade ali. Jesus sabia que havia uma tempestade, mas ele vai dormir. Jesus sabia que havia uma tempestade, mas ele está provando os discípulos. Ele passou a tarde toda ensinando a respeito de fé. Quantas mensagens você já ouviu aqui? Quantas pregações Jesus já te ensinou? E por que agora você está com medo? E por que agora você está tremendo, está apavorado, está gritando? Jesus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Porque a Bíblia diz que quando eles gritam, Jesus se levanta e sabe o que ele vai dizer? Aquieta-te, mar, calma-te, vento. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele vai fazendo uma pergunta. A segunda pergunta está no versículo 40. Ele diz, aleluia, versículo 40, olha o que ele vai dizer. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não tem fé? Os discípulos falharam no teste da fé, na prática. Porque falar que tem fé na teoria é fácil, mas eles falharam na fé prática. Aonde o medo prevalece, irmão, a fé desaparece. Aonde o medo prevalece, entenda isso, a fé desaparece. É normal você ter medo, porque se você não tivesse medo, você auto se destruía. Mas medo faz parte. Mas o que você vai fazer com esse medo? O que você vai fazer com esse medo? Esse medo não pode prevalecer, porque o que tem que prevalecer é a tua fé. Aleluia. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo por quê? Por que nós ficamos com medo? Porque nós duvidamos que Deus está no controle. Lembra que eu falei do carrinho? Por que o homem não foi? Porque ele duvidou que aquele homem poderia controlar. E a gente acaba tendo medo. O medo prevalece porque a gente tem pouca fé. A gente duvida que Deus está no controle. A palavra grega usada aqui para medo por Jesus é deilos. Significa medo, significa covarde. E Jesus está dizendo: não seja covarde, porque o espírito que eu te dei é um espírito de ousadia e não de covardia. Aleluia. Os discípulos deveriam ter coragem e não medo. Por 4 razões eles deveriam ter coragem. Por 4 razões eles tinham que ter coragem. A primeira razão, pergunta qual, pastor? Promessa de Jesus. Aleluia. Fala para o irmão, sabe por que você tem que ter coragem? Fala para ele. Por causa da promessa de Jesus. E onde que está a promessa de Jesus? No versículo 35. Ele disse o quê? Passemos para o outro lado. Aleluia. Vamos atravessar para o outro lado. O destino deles não era naufrágio, mas sim a outra margem. Aleluia. O seu destino não é queda. O seu destino não é morte. O seu destino, aleluia, é a outra margem. Você vai chegar no lugar que Jesus determinou para você. Para Jesus a promessa e realidade são a mesma coisa. Aleluia. O que Ele fala, Ele cumpre. E o que Ele falou a respeito da sua vida, Ele vai cumprir na tua vida. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas garante a chegada certa e segura. Dá para você glorificar a Deus? Jesus está dizendo: a tua chegada vai ser segura. Não vai ser fácil, mas você vai chegar. Por que que você vai chegar?
porque eu fiz uma promessa para você. Aleluia. Ele não promete ausência de tempestade. Jesus nunca prometeu isso para nós, mas Ele promete uma vitória garantida. Diga, você tem uma vitória garantida. Aonde que está isso, pastor? Salmo 89, verso 9 diz: governa os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Glória a Deus. Ele governa os mares, Ele governa tudo que está abalado. E a Bíblia diz lá no Salmo 46: ainda que a terra se mude, ainda que os mares se transportem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Não será abalada porque Ele governa os mares, não será abalada porque Ele governa tudo. Ele acalma tudo. Oh, glória a Deus. Ele acalma tudo. Ele governa, irmãos. Há uma promessa sobre a tua vida. Aleluia. Ele não disse para você que vai ser fácil. Ele disse para os discípulos, ele falou o quê? No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, você vai chegar. E por que eles deviam? A primeira coisa que eles não deviam duvidar é por causa da promessa. E a segunda, pastor, a presença de Jesus. A presença de Jesus. Aleluia. Sabe o que define a sua estabilidade? É a presença de Jesus. Se Jesus estiver no centro da tua casa, aí define a sua estabilidade. Se Jesus estiver no centro da tua vida, aí define a sua estabilidade. A pastora teve a oportunidade aqui de falar, e ela falou acerca do Dia das Crianças, que os católicos, eles comemoram o Dia da Aparecida. Mas você viu o que o padre falou? É o Dia da Aparecida, o Dia das Crianças é Dia da Aparecida. Então vocês não podem deixar de comemorar o Dia da Aparecida por causa de doce, por causa de brincadeira de criança. Vocês têm que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Aí eu até brinquei com ela e vi o pastor Fabiano, né, que prega sempre aqui. Ele sempre coloca no YouTube, né, ou no Facebook: Jesus está voltando. Aí ele colocou algo interessante. Eu falei: esse pastor Fabiano é uma bênção. Ele disse: criancinhas de Jesus, não se esqueça, Jesus está voltando. Sabe por quê, irmão? Hoje tem gente que diz que comemora o Natal, mas ele não vem aqui buscar a Deus no Natal. Ele diz que comemora o nascimento de Jesus, mas não vem aqui buscar Jesus. Qualquer festinha, ele abandona a prioridade, que é o reino do céu. Aí ele quer vitória, aí ele quer que o barco não balance, aí ele quer que o barco não afunda. Vai afundar se Jesus não estiver no centro. Mas se Jesus estiver no centro da tua vida, você priorizar o reino do céu, pode bater Satanás à vontade, porque a presença de Jesus é presente no meu barco, na minha casa, na minha vida. Eita, glória, aleluia, aleluia. E ainda se você for falar, ainda ele fala, né, que eu fui comemorar. Ai, pastor, não pode. Pode, você pode fazer o que você quiser. A pessoa pode fazer o que ela quiser, só que depois não reclama. A única coisa que eu tenho que ver, diga pro irmão, a única coisa que você tem que ver, fala, é se o lugar que você está navegando é o lugar que Jesus mandou. Porque tem gente que quer navegar no lugar onde Jesus não mandou. Aí depois vem o vento, aí diz, o barco está afundando, mas vai afundar mesmo. Mas se ele estiver no centro, foi até bom que elas leram aqui, né? Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Aleluia. Por que eu não vou temer? Porque a presença de Jesus está
comigo. Tem muito crente que gosta do texto lá bíblico. Ai, Salmo 91. Põe aberto dentro de casa e acha que ali está seguro, né? Aí ele diz assim: ai, os anjos do Senhor acampam, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Verdade, mas essa promessa é para quem está inserido no versículo 1, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo? Aí tem promessa. Aí tem outros que enchem a boca e dizem assim: ai, está escrito, pastor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Verdade, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que temem a Deus. Se você não teme a Deus, não tem anjo te protegendo. Se você vive uma vida desregrada, não tem anjo. Mas se você estiver navegando no lugar que Ele mandou, fica tranquilo, tempestade nenhuma vai te atingir, praga alguma vai chegar na tua casa. Aleluia! Não vai chegar, não é porque o vale seria o caminho seguro, não é porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus é o nosso amparo. Isaías 43 vai dizer: ei Jacó, eu te escolhi, não temas. Quando passares pelas águas, as águas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma vai arder em ti. Tem promessa de Deus para a tua vida. Aleluia, glória, aleluia. É por causa da presença, não é porque o caminho é seguro, é por causa da presença de Deus que você vai chegar. Aleluia. Por que, pastor? Eu tenho que ter segurança pela presença dele, porque Deus é o criador do vento, do mar. Esse criador do vento, do mar está conosco. Lembra o Salmo de 121? O que ele diz, o salmista? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem de quem? Que criou? Aleluia. Oh, glória. Cutuca esse crente, diga para ele: sabe qual a presença que está do teu lado? É aquele que criou o vento, é aquele que criou o mar, é aquele que manda na tempestade. Aleluia. Eu não devo temer por causa de quê? Por causa da promessa. Eles não deveriam temer por quê? Por causa da presença de Jesus. Terceiro, eles não deviam temer por quê? A paz de Jesus. Versículo 38. Aleluia. Versículo 38. Colocou aí, Paulo Henrique? Vai, eu pego vocês. Vocês ficam dormindo aí, eu pego vocês. O versículo de número 38. Então, olha lá. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Por causa da paz de Jesus. Jesus estava duro. Enquanto a tempestade estava agindo, Jesus estava dormindo. Enquanto a tempestade estava na fúria, Jesus estava dormindo. E por que Jesus dormia? Porque aquela tempestade estava na agenda dele. Por que Jesus dormia? Porque a tempestade faz parte do treinamento dele. Aí você pergunta: pastor, por que Jesus está em silêncio? Porque essa tempestade faz parte do treinamento seu. Oh, glória. Só que entenda, Jesus dormiu porque a tempestade fazia parte e ele deixou tudo no controle do Pai. Ele está tranquilo que o Pai, ele está descansando no Pai. Nós temos que descansar no Pai. Nós vamos ver outra situação. Jonas dormiu porque estava seguro. Jonas dormiu na tempestade com uma falsa segurança, visto que estava fugindo de Deus, diferente de Jesus. Jonas, ele vai descansar numa falsa segurança. E ele diz: estou tranquilo. Enquanto a gente está numa falsa segurança, está fugindo de Deus e está vendo, e está dormindo, e o negócio pegando fogo, e ele está dormindo lá, mas está dormindo na desobediência, e está dizendo ainda: não, Deus protege, tu vai ser engolido pelo grande peixe, se tu não tomar vergonha. Tu vai ser engolido que nem Jonas, irmão, porque Jonas vai dormir, o bicho pegando e ele dormindo e achando que estava bom. Deixa eu falar para você: se
Se você estiver fazendo tudo certo e está dando tudo errado, fique tranquilo que no final vai dar tudo certo. Porém, se você estiver fazendo tudo errado e está dando tudo certo, se preocupa que no final vai dar tudo errado. Essa falsa segurança acaba, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, pode dormir, pode descansar, pode ficar tranquilo, porque o Pai está te guiando, o Pai está te guiando, o Pai está te protegendo. Oh, glória! É, pastor, o Pai está me protegendo. Ele tem 4 motivos. O motivo é a promessa de Jesus, o motivo é a presença de Jesus, o motivo é a paz de Jesus, e o 4º motivo é o poder de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O versículo 39, o poder de Jesus. Glória a Deus. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande bonança. Porque eu tenho que confiar? Por causa do poder de Jesus. Aquele que estava no barco era o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele cura. Os discípulos viram ele curando a mulher hemorrágica. Os discípulos viram textos atrás ele curando, ressuscitando a filha de Jairo. Oh, glória! Então por que eles têm que ficar tranquilos? Por causa do poder de Jesus. Aquele que ressuscita morto, ele acalma o vento. Aquele que dá a vitória para uma mulher 12 anos sofrendo, ele também acalma a tempestade. E você já viu Jesus fazer milagre, libertar o drogado? Você já viu, você já presenciou. E ele está dizendo: eu ainda sou o mesmo, eu ainda sou o mesmo. Oh, glória! Você testemunhou o poder de Jesus. Você tem testemunho do poder de Cristo. E por que eu devo não temer na tempestade? Porque eu vi o poder de Jesus. Eu testemunhei o poder de Jesus. Glória a Deus. Eu lembro desse texto sempre quando às vezes acontecia determinada situação na igreja. Aí eu pregava tudo. Daqui a pouco chegava em casa aquela notícia ruim. Aí eu já ficava todo apavorado. E a pastora olhava para mim e falava: o que tu pregou lá? O que você fez lá? Ainda não tem fé? Glória a Deus. O Deus que te livrou, irmãos, no ano de 2019, numa pandemia, é o mesmo Deus que vai te livrar no ano de 2024. Ele cuidou 19, Ele cuidou no 20, Ele cuidou no 21, Ele cuidou no 22, Ele cuidou no 23, e Ele vai cuidar no ano de 2024. Se você está aqui é porque Ele cuidou de você. Se você está aqui é porque você não pereceu, porque Ele pegou na tua mão. Ele é o mesmo Deus que no ano de 2024 vai cuidar de você. E se prepara que o ano de 2025 vai ser muito melhor. O ano está acabando e o ano de 2025 vai ser muito melhor. O ano de 2025 vai ser um ano de calmaria, a tempestade acalmada, o tempo de Deus chegando para a igreja dele. Nós estamos vivendo uma luta, uma tribulação, um vento, mas Deus está dizendo: ei, vai chegar o tempo da minha calmaria. Eu estou repreendendo. Aleluia, eu estou repreendendo. Quem crê nisso aqui? Deus nesta noite está repreendendo todo vento contrário. Deus está dizendo: ei, se Ele repreendeu, é porque aquele vento não é de Deus, aquele vento é do diabo. Deus permitiu eles passar, mas para mostrar o poder dele diante de Satanás e diante dos apóstolos. Deus está dizendo: eu estou repreendendo nesta noite obra de macumbaria, eu estou repreendendo nesta noite obra de feitiçaria, eu estou repreendendo nessa noite espírito da morte. Eu estou entrando hoje. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Ai, irmão, sabe por que esse vento? Porque tem uma grande vitória chegando em Gadara. Aleluia. Sabe por que esse vento? É porque em Gadara tem alguém que está precisando de milagre.
Aleluia. Tem alguém que está possesso e Jesus precisa chegar lá para libertar. Oh meu Deus. Mas aí o diabo quer impedir a gente de chegar no lugar que Deus determinou. Oh meu Deus da glória. Eu já ouvi só esse ano aqui nessa igreja que Deus estava preparando lugar maior, que Deus estava preparando coisas maiores. E aí eu vejo uma luta para chegar onde Deus quer. Mas aonde que Deus quer é porque vai ter libertação lá, irmão. Aonde Deus quer, o diabo já sabe que tem gente precisando de libertação. O diabo já sabe que você e a tua casa vai servir ao Senhor. O diabo já sabe que Deus vai entrar na vida do teu marido, na vida do teu filho, na vida da tua rei. O diabo já sabe. Aí ele quer lutar para que você não chegue. Ele quer lutar para que você não vai. E Deus está dizendo hoje, nesta noite, tudo aquilo que está impedindo você de chegar, eu estou repreendendo hoje. Recebe aí. Aleluia. 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 Oh glória. Aí surge a pergunta. 4 motivos eu dei para você confiar. E eles tinham, e você deve ter. E vai surgir a 4ª pergunta. Versículo de número 41. É dos discípulos. Olha aí. Apavorado, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Posso dizer uma coisa? Nós aprendemos mais na tempestade do que no tempo de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Oh meu Deus. Aleluia. Foi através, irmãos, da tempestade que eles vão ter uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Você vai conhecer um Jesus que você ainda não havia conhecido. Quem crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Aleluia. Você vai conhecer um Jesus que você ainda não conheceu. Aleluia. Porque a Bíblia diz o que no versículo 41? Apavorado. Eles estavam com medo, sim ou não? Só que essa palavra grega para o medo aqui não é a mesma daquela que a gente viu, covarde. Não é aquela mesma que a gente viu com medo. Este medo aqui é phobos no grego. É outra palavra e não significa covarde, mas sabe o que significa aqui? Temor e reverência. Temor e reverência. Porque agora eles conheceram Jesus, eles tiveram uma visão clara. E toda vez que eu tenho uma visão clara, eu tenho reverência. Aleluia. Porque agora ele sabe quem é Jesus. Agora ele sabe quem é o Cristo, que eles estão andando há tanto tempo. Porque o fato de eu andar com ele não quer dizer que eu conheço. Porque Jesus, ele próprio perguntou: o que dizem ser o Filho do Homem? E uns que estavam ali do lado diziam: estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Aí ele pergunta: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Só Pedro levantou a mão e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero te dizer que no meio desta luta você vai conhecer, você vai ter uma visão clara da grandeza de Deus, da grandeza do Senhor. Aleluia. Agora ele sabe quem é Jesus. E quem é ele? E quem é esse
disse que até o vento e o mar lhe obedece. Jesus é o mestre supremo que veio estabelecer o seu reino. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele está aqui nessa noite. Aleluias, 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 aleluias. Oh, glórias. Ele é. E às vezes podemos perguntar, pastor, que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque você vai passar por vento, você vai passar por luta, mas você tem que entender uma coisa: ter ânimo e ver que Deus é bom em todo tempo. Por mais que você não compreenda a circunstância, você tem que entender que Deus é bom. Nós não podemos nos acovardar. Nós devemos prosseguir no meio da luta. Nós não devemos desistir. Nós não podemos. Nós devemos continuar. O que acontecia naquele tempo, aleluia, acontece nos nossos dias de hoje. Tem vento que parece que vai nos derrubar. Tem vento que parece que nós vamos perecer. Assim como os apóstolos, nós também passamos por dificuldade e tempestade, aleluia. Às vezes, por obedecer a Deus, a gente não compreende a tempestade que estamos passando, mas assim como nós aprendemos nessa noite, Deus te convida hoje, aplicando para a tua vida, a confiar na tua promessa, a confiar naquilo que Ele falou, a confiar na presença dEle na tua vida. Oh, só procure obedecer a Deus, só procure obedecer a Jesus. Ele está do teu lado, Ele está com esta igreja, navegando, trabalhando. A ordem é dEle, ouve a voz dEle, e você vai ver que a tempestade vai se acalmar, que o vento vai cessar, aleluia, e você vai conhecer a grandeza de Deus. Você crê nisso? Aleluias. Talvez você não entenda, você não compreenda uma doença, uma enfermidade que veio, uma situação dentro de casa, e você diz: eu estou obedecendo ao Senhor, mas por que isso está acontecendo? É porque Jesus vai se revelar a você como Ele nunca se revelou. Você vai ficar espantado e vai dizer: quem é este? Alamante, urebe, assou. Você vai dizer: quem é este? Sabe que Jesus está te chamando hoje, está dizendo para você: confia. Sabe que Jesus está te chamando hoje: eu quero me revelar a você. Sabe que Jesus está dizendo hoje para você: ei, não desista, porque eu estou no controle do teu barco. Jesus está dizendo para você: ei, é eu que estou guiando, é eu que estou trabalhando, é eu que estou no controle. Ele não perdeu o controle. Talvez você perdeu o controle, mas Jesus não. Talvez você perdeu. Você está dizendo: ei, pastor, mas eu já abri mão. Pastor, mas eu já não acredito mais. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: ei, é eu que estou te treinando, é eu que estou trabalhando, é eu que estou te guiando. Eu vou me revelar a você como nunca antes. Você já viu o milagre de Jesus, você já viu Jesus operando, mas o que você vai presenciar no dia de hoje é o grande eu sou, entrando onde tu não pode, fazendo o que você não pode, fazendo o que os médicos não faz, fazendo o que o homem não faz. Jesus está dizendo: eu estou entrando hoje, eu estou entrando hoje, eu estou entrando hoje, eu estou entrando hoje, eu estou repreendendo. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe o milagre. Jesus está entrando hoje. Aleluia. Ele está entrando hoje. Ele te convida a confiar. Somente obedeça. Não saia desse barco
Continue navegando aonde Ele mandou. Continue fazendo aquilo que Ele falou. Não se desespere. Aleluias. Não se desespere, porque Ele está te conduzindo. Ele só está te treinando. Ele só está te treinando. Você já ouviu tantas pregações, você já tem um tempo no Evangelho. Aleluia. Aí você está dizendo: ei, eu já tenho um tempo, mas eu já vi, mas eu acho que essa situação é difícil, pastor. Você vai conhecer um Cristo que você nunca conheceu. Aleluia. Ele vai se revelar tão grande, o nome dele vai ser glorificado. E você vai reverenciá-lo. Você vai ficar tão assim impactado com o que ele vai fazer, que você vai dizer: ei, nunca mais eu abandono esse Cristo. Eu vou reverenciá-lo. Aleluia, temor de Deus. Porque um milagre ele causa isso, temor. Você pode aplaudir a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Apresentar a irmã que está visitando nós, Cauane. Cadê a Cauane? Glória a Deus. Seja bem-vinda. Amém? Me passaram agora o nome. Bem, mas é benção. Ela estava sem ministério, igreja. Não, fala mais alto só porque passou o nome dela agora, para ela voltar. Ela estava sem ministério. Como que a igreja vai dizer? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre à casa do Pai. Se gostar, fique com a gente feliz e contente até Jesus voltar. Amém, Caone? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Oi? Sabrina já veio na quinta. Ela já é de casa. A Sabrina vem à tarde da bênção. A Sabrina vem na tarde, vem na quinta. É que você faltou. Brincadeira. Não, ela sempre vem, ela sempre vem. Glória a Deus. Amém, aleluia. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O jovem, como que é o nome dele? Nicolas. Eita, nome do Nicolas, é benção. O Nicolas. O Nicolas tem ministério? Não. O Nicolas estava sem ministério, igreja. Como que a igreja vai dizer o Nicolas? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Voltes. Se gostar, fique com a gente feliz e contente até Jesus voltar. Amém. Fique à vontade, Nicolas. Você é bênção do Senhor. Seja bem-vindo. Você é a Cauane. É bênção. Amém. Em nome da minha sobrinha, Cauane, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Bênção do Senhor. Irmãos, na terça-feira tem consagração, tá bom? E à noite o culto da palavra. Na quinta-feira também tem consagração. E à noite, quinta-feira profética, vamos começar uma campanha aqui, um propósito. A missionária Meire vai começar uma carta para Deus. O que você vai fazer? Você vai trazer uma carta para o Senhor. Nas quintas-feiras, o que você quer que o Senhor realize? O que você venha pedir para Deus, trazer para o Senhor, e nós vamos estar orando, né? Vamos estar orando por essas cartas. Você venha e eu creio que o Senhor vai fazer milagre. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele entra no templo e estende a carta para Deus. Então, irmãos, e Deus entrou ali com providência. E eu creio que as quintas-feiras, vai ser 3 quinta-feiras, vai ser bênção do Senhor. Então vem em nome do Senhor Jesus. Irmão, no sábado, quem quiser participar, no sábado que vem, eu vou estar iniciando uma célula aqui na igreja, tá? Uma célula aqui na igreja. Quem não sabe como que é a célula, venha. Você que também vai ser líder, você que também que vai ajudar, porque nós vamos começar a fazer esse trabalho nos lares. Você venha para a gente aprender como vai ser, tá bom? Então a minha vai ser aqui na igreja, no sábado. Peço aos irmãos
Pode vir, eu ia fazer com os homens, né? Mas vou fazer com todo mundo, porque o povo precisa aprender para a gente sair para os lares para fazer abrir, tá bom, irmãos? Porque a partir de quando a gente terminar a carta de Paulo aos Coríntios nas terça-feira, não vai ter culto mais às terças-feiras. Então, nas terças-feiras, nós vamos estar nos lares fazendo o trabalho. Então, eu vou fazer a mesma coisa como era o Casa de Paz. Separar pessoas, só que no caso da célula são mais pessoas. Casa de Paz é 2 pessoas. No célula é mais pessoas. Tá bom? Então, nós vamos estar fazendo aqui para depois o povo sair para nós ganhar almas para Jesus. Se você for abrir na sua casa, abra uma na sua casa, convide vizinhança, né? E a gente vai estar ganhando almas para Jesus. Tá bom, irmãos? Amém? Estão conversados? Então, no sábado vai ser 8 horas aqui. 8 horas, tá? Tá bom? Amém? Glória a Deus. É só 1 hora só. Fica tranquilo. Vai. Se coloque sobre os pés. Vamos orar. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está... Tem alguém aqui que está afastado da presença de Deus e quer retornar para Jesus? Levanta sua mão. Tem alguém? Oh, glória. Então venha mesmo. Aleluia. A dona Lourdes levantou a mão, Luciano. Acredita? Oh, glória. Aí. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da nossa irmã? Ah, glória a Deus. Retornando para Jesus. Está vendo que bênção do Senhor? Mais uma também. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Ei, mais uma, irmão. Tem mais gente aí? Glória. Aleluia. Olha que bênção. Como é bom, né? Fazer os discípulos aí, né? Glória a Deus. É bênção do Senhor. Diga. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Me aceite de volta para a tua casa. Me dá força para fazer a sua vontade. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, as tuas servas retornando para o teu caminho, Pai. Senhor, dá força para fazer a tua vontade. Senhor, meu Pai querido, operando, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Trabalhando, Espírito Santo, nós cremos, Pai, no seu poder. Nós cremos, Pai querido, na vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Espírito Santo. Senhor, a tua palavra diz que há festa diante do Senhor quando o pecador se arrepende e volta para os teus caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Aí. Aleluias. Discípula de Jéssica e da Laisla. Glória. Aleluia. É bênção do Senhor.